Destaques do mercado agrícola com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Bom, hoje a gente tem coisa boa para comentar, hein? O presidente que prometeu picanha para todo mundo aí todo dia, e cerveja, diz agora que quer aumentar na reforma tributária o preço das carnes nobres, que os ricos consomem. A picanha está entre os cortes nobres. E aí, sabe o que acontece? A chamada carne de segunda, que são os cortes, que não é de segunda coisa nenhuma, aí ela sobe de preço e vai tudo lá para cima. Daqui a pouquinho a gente fala dessas e outras atrapalhadas do nosso governo aí, que colocam o ministro Haddad toda hora com a batata quente na mão. A mão do ministro não sai do hospital. Toda hora ele está com uma batata quente na mão esquerda, passa para a direita. Cuida daí, troca de mão de novo. Daqui a pouquinho a gente fala. Vamos às cotações primeiro e o mercado financeiro. Tavinho, bom, mercado financeiro hoje é um pouco mais comportado, o dólar está caindo um pouquinho, mas muito pouco, 0,1%, R$ 5,52. A cotação continua lá em cima ainda, depois da forte alta de ontem, os níveis mais altos dos últimos 3 anos. Né? Índice Bovespa no mercado de ações com alta, 0,7% nesse momento. Lá fora, petróleo voltando a subir, 0,8%, $85 o barril, do tipo Brent, aquele que é referência também para o nosso aqui da Petrobras. E o mercado de commodities agrícolas com predominância de altas, pelo menos por enquanto, nesse início de quinta-feira. Mercado de grãos, na expectativa da divulgação amanhã, dos novos indicadores globais de produção, oferta e demanda, dos estoques americanos, da área efetivamente plantada nos Estados Unidos, na atual safra, pode ter alguma surpresa aí que mexa com o mercado. Então, o mercado na expectativa, especialmente o mercado de grãos, na expectativa da divulgação desse relatório amanhã à tarde. Então, soja no momento aqui praticamente estável, pequena alta de 0,1% em alguns contratos na Bolsa de Chicago, milho também, em torno de 0,1% de valorização, trigo sobe mais, 1,9%, arroz em casca em Chicago também com alta, 0,4%, são todos produtos que caíram ontem, hoje mostrando uma pequena recuperação. Na Bolsa de Nova York, o café também busca uma recuperação depois da queda de ontem, 0,18% o arábica e 0,5% café robusto em Londres, que é referência para o nosso Conilon. Açúcar também dá uma disparada, 2,7%. Suco de laranja sobe 1 ponto percentual. Na contramão, o algodão, que subiu ontem, está caindo um pouco, 0,9%. Da mesma forma que o cacau, uma queda de 1 ponto percentual. E o boi gordo no mercado futuro da B3, nesse momento, com preços estáveis no contrato de julho, que é a referência dos contratos mais próximos nesse momento, Tavinho. Ok, então, vamos lá com outros assuntos. Mas antes a gente não pode deixar passar a tentativa de golpe na Bolívia, né? Que muita gente já está analisando, diz que foi inspirada na tentativa de golpe do 8 de janeiro no Brasil, mas acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O negócio lá, o problema lá é econômico. Aquela reserva de lítio que a Bolívia tem, o lítio é um metal nobre. O lítio é a base do telefone celular, da internet, de toda a IA, de todas as conexões que nós temos hoje que movimentam o nosso mundo. E essa reserva de lítio está dentro de uma reserva indígena na Bolívia. E aí é que o bicho pega. O chinês quer comprar, o governo diz que não vende, diz que é do índio. Aí os militares vão lá, querem tomar o poder para estatizar a reforma de lítio, enfim, entre outras coisas. Mas será que a América Latina está voltando aos velhos tempos, Silmar César Miller? Lembra antigamente? Está parecido, né? Tem casos parecidos também lá lá mais para cima, Colômbia, não seria Colômbia, Equador tem um caso parecido. Já caiu faz tempo. E agora, esse caso da Bolívia está meio cômico. É a iniciativa de um grupo pequeno lá, um general, que já foi defenestrado, inclusive, aliás, demitiram todo mundo lá. Negócio totalmente desastrado, dizendo que estava fazendo em nome do ex-presidente lá, o Morales. O Morales parece que não tem nada a ver com isso, ou seja, um negócio meio engraçado lá, que foi sufocado rapidamente, está tudo voltando ao normal por lá. Mas é a América Latina, né, tá vendo? Tem toda essa característica, esse histórico aí de golpes fracassados ou não. Alguns estão certos até, né?
É golpes de republiquetas, né? Como nós tínhamos no passado, na África, em muitos países da Ásia. Aí. Enfim. Mas o Evo Morales, ele é pela manutenção da reserva com os índios, né? E aí, da reserva de lítio. E aí, os golpistas talvez quisessem estatizar, para depois comercializar e vender, sei lá. Enfim, é o lítio. Na Bolívia é o lítio, aqui é a picanha. Ei! Continua tudo América Latina, né? Vamos lá. Em entrevista ao portal UOL, o presidente Lula defendeu que a reforma tributária que está sendo debatida no Congresso Nacional tem uma diferenciação ao imposto que aplica sobre as carnes. Os cortes mais caros, aquele que os ricos comem, devem ser mais taxados. Entre eles, a picanha. Estamos discutindo um monte de coisa. Agora vamos discutir, por exemplo, a política tributária. Nós vamos discutir quais os itens que a gente quer que não pague imposto de renda e qual que quer imposto. Então, eu acho que você tem que separar. Mesmo na questão da carne, os empresários querem que você isente toda a carne. Eu acho que a gente tem que mediar. Você tem carne que é consumida só por gente de padrão alto e você tem a carne que o povo consome. Então, você pode fazer a separação. Carne de frango, você não vai taxar frango. Carne de frango é o que o povo come, sabe, todo dia. Quanto de osso tem numa asa de frango? Hã? Quanto de osso tem numa asa de frango, né? Enfim, são comparativos que outro dia estavam vendendo aí em Santa Catarina osso de pato congelado. R$ 8,90 o quilo. Osso de pato. Eu recebi o WhatsApp. Cadê a picanha? Ainda não tinham nem anunciado aí uma hipótese, né, de aumentar as carnes nobres. Mas não tem carne nobre, não tem. Foi esse o tempo que você falava carne de segunda. Eu estava com um amigo ontem no restaurante e a gente estava conversando sobre isso. Ele é criador de gado, né, e tem outras atividades também. Mas ele estava falando, esse negócio de carne de segunda não existe mais. Não existe carne para pobre e carne para rico. Não tem mais isso. A carne de segunda custa tanto quanto... Vai comprar um acém bom, que nem eu comprei semana retrasada, para fazer, de panela. Acém bom, miolo de acém. Tem até o nome em inglês, não sei o que, de roll. Né? Vai comprar o peito, biscuit agora, o peito do boi, brisket. É moda. Não tem carne de segunda. Agora, a piada pronta é essa. Na campanha eleitoral, diz: o brasileiro vai comer picanha e tomar cerveja todos os dias. Aí aparece... É balão de ensaio isso aí, Silmar? Não sei. Tavinho, bom, o fato é que o governo está desesperado aí no sentido de tentar aumentar a receita de qualquer maneira, né? Quer dizer, enquanto o Congresso lá cria despesas e o governo não corta as suas... agora, o Lula está interessadíssimo aqui em buscar saídas para aumentar a arrecadação. E aí, quer mexer na própria proposta que o próprio governo mandou para o Congresso, que é da reforma tributária, em que ficam isentos de imposto os chamados produtos da cesta básica, só que dentro dessa cesta básica, pela própria proposta do governo, ficaram de fora as carnes, todas as carnes. Ficaram de fora, vão ter uma alíquota diferenciada. Até 60%, por exemplo, da alíquota básica. Você tem um desconto, mas não é alíquota zero. Agora, o próprio presidente quer mudar a proposta aqui, o próprio governo mandou para o Congresso, tentando mexer na alíquota das carnes. Aí apareceu essa proposta aqui de, eventualmente, isentar de imposto o frango, que ele acha que é comida de pobre, e taxar as carnes, pelo menos as mais nobres, aí, que inclui picanha, filé, esse tipo de coisa, né? E foi o que ele declarou nessa entrevista lá ao UOL, que foi ontem, se não me engano, e vem chamando a atenção e merecendo o repúdio de todo mundo, inclusive dos próprios setor interessado, né, que estava mais preocupado em isentar, incluir, que, aliás, o pobre tem direito a também consumir proteína animal, só o leite que ficou incluído nessa isenção total de impostos. As carnes ficaram todas de fora. Então, o certo seria isentar todas as carnes, né, de qualquer tipo de imposto, incluindo a cesta básica também, as carnes em geral.
que é o que o setor do agronegócio está tentando incluir lá na discussão dessa medida do governo, que está no Congresso, está em discussão nesse momento, não está ainda em vigor. É incluir, não deixar de fora, e taxar, como quer o presidente, em 100%, por exemplo, um filé mignon ou uma picanha, por exemplo. Então está sendo rejeitada já de pleno essa proposta, causou uma repercussão negativa, quando o que se quer realmente é incluir a proteína na chamada cesta básica para todo mundo, né? Que seria o correto. O pobre também tem direito a comer proteína, seja qual for, né, também. De vez em quando uma picanha cai bem também para um pobre também que quer mudar um pouquinho o cardápio de vez em quando entra uma graninha a mais, né? Isso é um negócio meio sem pé nem cabeça, não faz nenhum sentido, mas está dentro desse desespero do governo em criar receita nova. Está complicado fechar o orçamento. E aí a batata quente sobra para o ministro Haddad, né? Porque ele falou mais coisas na entrevista ontem, está aqui no UOL. Haddad muda planos após declaração de Lula, o UOL, mesma entrevista. E numa entrevista só, a lapada foi geral. Aqui é sobre aposentadoria e BPC. Aí o ministro Haddad, até comentei, o ministro Haddad fica com a batata quente na mão, né? Na mão esquerda, cuidando do hospital da direita. A hora que sara a direita, ele põe a batata quente aqui e vai para o hospital. Meu Deus, será que essas pessoas não se entendem, Silmar? Pela proposta que está sendo discutida no Ministério da Fazenda, a ideia era que as correções das aposentadorias não mais fossem feitas pela correção do salário mínimo, como é hoje, né? O próprio presidente já descartou essa hipótese que não. Nesse caso aqui, ele está no caminho certo aqui, o fato é que desautorizou o próprio ministro, que vinha discutindo isso. Então, já o ministro, se sentiu desautorizado, já tirou fora da proposta, e aí vem a correria para buscar outro tipo de receita. A ideia é economizar no aposentado, né? E em vez de cortar receitas, ou aliás, cortar despesas do próprio governo. Em suma, está complicado lá, eles mesmos se entenderem lá dentro. Chama o pobre de pobre, que o pobre tem que comer frango, então está desqualificando o frango, porque o frango é comida de pobre, a picanha é comida de rico, então está qualificando a picanha, né? Quando não tem uma coisa e nem outra, todo mundo tem direito a comer proteína animal. As pessoas, quando estão evoluindo, os países e as sociedades, é quando as pessoas passam a comer proteína animal. Carne de frango, carne vermelha de boi, carne suína, proteína animal. O princípio básico da evolução das sociedades é esse, e das economias também. Agora, desse jeito aí, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E já que você tocou em Receita Federal, eu não sei se você já ouviu, mas como todo mundo sempre vem me perguntar, para jornalista, vem pedir uma opinião, e a gente anda muito por aí, tem muita gente reclamando das mudanças feitas no imposto de renda. Tem gente pagando mais imposto esse ano do que pagou nos anos passados. Tem muita gente reclamando. Ou seja, mexeram lá e a coisa está pesando no bolso. Hã? É verdade. Bom, agora, voltando à questão, só para finalizar a questão da carne, é muito difícil diferenciar hoje o que é um corte nobre e o que deixa de ser. Como você bem mencionou, né? Todas as carnes hoje estão mais ou menos o mesmo padrão, né? Chamada carne de segunda não existe mais, né? Pelo tipo de gado que se cria aqui no Brasil, todas são carnes nobres aqui no caso, né? Muda, claro, o preço de acordo com o corte, mas tem cortes, por exemplo, que tem o mesmo preço de uma picanha. No caso de uma fraldinha, por exemplo, está quase o preço de uma picanha. Então, antigamente era chamada de carne de segunda, ou sei lá, intermediária que seja, né? Em suma, a própria forma de fazer isso seria muito complicada, essa ideia do presidente, de separar o que é carne nobre e o que não é. Tem uma teoria aí da comunicação que diz, e do jornalismo e da mídia em geral, que diz que quando você lança um balão de ensaio desse, que é um absurdo, na verdade você está não querendo falar de outras coisas ou desviando o assunto para outras coisas que não seriam boas para se comentar ou para se mexer. É o chamado balão de ensaio. E falando nisso, o pepino sobrou aí para o ex-CEO da Americanas, a ex-diretora executiva, e vários estão sendo caçados aí, patrimônio confiscado. A Polícia Federal incluiu, inclusive, os dois que estão foragidos aí, os cabeças, na lista da Interpol. Os criminosos procurados pelo mundo. Um rombo fenomenal nas Americanas, né? Mais de 40 bilhões de reais, né? Que ninguém viu. Aí vem o golpe de Estado na Bolívia, lá com o general de meia tigela.
e seus 14... Como é que chamava aquele negócio? Exército de Branca Leone? O saudoso Silvio Luiz que falava muito. Parece o exército de Branca Leone esse time em campo. Todos esfarrapados. Agora, falar que o frango é o pobre que come... É desqualificar a qualidade da excelente proteína animal, que é o frango, estou aqui falando em nome da BPA, e que é a mais acessível que todos têm. Inclusive, as classes mais altas também apelam para o frango quando o tamanho do bolso diminui. Tchau, Silmar. Tchau, Tavinho. Até amanhã. Não, até amanhã não, Silmar. Volta. É que eu estou aqui meio atordoado hoje. Fui gravar o Prato Brasil ontem e acordo hoje com essa notícia da picanha mais cara aí, sobretaxada. Vem cá, o Conselho Monetário Nacional fixou o centro da meta contínua da inflação em 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. A medida foi anunciada horas após a edição do decreto que instituiu um novo sistema de metas de inflação. O colegiado se reuniu nesta quarta-feira e precisava regulamentar o indicador que entra em vigor em 1º de janeiro do ano que vem. Com a fixação da meta contínua, o CMN não precisa mais definir uma meta de inflação a cada ano. Apenas, caso queira mudar a meta, o Conselho Monetário se reunirá novamente e publicará os novos limites de inflação, que só entrarão em vigor após 36 meses. Sei não, hein? Não sei não, hein? Isso aí é bom ou é ruim, Silmar? Porque está parecendo pesquisa eleitoral, a da Quest, que foi publicada hoje, da Nunes, Prefeitura de São Paulo, Nunes 21%, Boulos 19%, Datena, o nosso amigo, 17%. 3 para cima e 3 para baixo, está tudo embolado, está tudo empatado. Então, agora o índice de inflação também está 0-0, é isso? 2 para cima, 2 para baixo, 0-0. Não, tá vendo, a medida é boa. Ela dá mais previsibilidade agora em termos de metas de inflação. Antes era anual, né? Então agora passa a ser mudada só a cada 3 anos, 36 meses, né? Então se fixa uma meta, que é válida já a partir do ano que vem, em 3%, que é a mesma atual, ou seja, se dá uma continuidade. Estava faltando esse tipo de esclarecimento, de regulamentação. E foi o Conselho Monetário Nacional decidiu. O Conselho Monetário Nacional reúne o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e também o presidente do Banco Central. Então, é uma medida de consenso, e aí já é oficializada pelo próprio presidente da República. Então, em vez de mexer a cada ano, gera muita instabilidade, muita incerteza, se fixa uma meta de 3 anos, 3%, com possível variação, podendo variar 1,5% para cima, 1,5% para baixo. Você vai de 1,5% até 4,5%. Então, isso fica dentro da chamada meta. E só pode ser corrigida se tiver, por exemplo, pode ser alterada se tiver 6 meses seguidos de descumprimento da meta. Você não ficou dentro da meta durante 6 meses seguidos, aí sim se senta para rediscutir a meta, então, porque ela pode estar com alguma necessidade de mudança, de alteração por conta de desvios. Mas eu diria que a medida é boa, ou seja, dá mais previsibilidade em termos para quem investe, para quem produz, ou seja, tem pelo menos uma orientação, uma linha básica por 3 anos, sem um horizonte de mais longo prazo. Que, aliás, é uma medida que podia ser adotada também para outras coisas também, que sempre me irritaram um pouco, é a questão do chamado Plano Safra para a agricultura brasileira. Todos os anos tem que discutir tudo de novo, começa tudo do zero, a coisa volta para trás, sobe, o seguro aumenta, depois ele cai. Não se tem uma linha básica, assim como tem nos Estados Unidos, por exemplo, que os planos lá agrícolas são de 5 anos. Isso dá muito mais segurança para o investidor, para o produtor investir na sua atividade. Você já sabe mais ou menos o que vai custar o crédito que ele vai tomar nos próximos 5 anos. As linhas de crédito disponíveis, ou seja, tudo isso, e especialmente essa questão do seguro, né? O seguro permanente, com regras básicas bem definidas, né? Tudo isso daria muito mais tranquilidade ao produtor rural, no caso do Plano Safra, ao invés dessa discussão todos os anos, que, aliás, esse ano parece estar embolado, coisa foi tudo adiada para a semana que vem e não se sabe o que vai sair. Possivelmente vai ter algum problema aí, que não vai atender diretamente aos anseios do produtor brasileiro também. Pois é, você comprou bola de cristal agora, senhor? Porque a minha indagação ia ser com você exatamente isso.
Isso deveria ser adotado também para outras coisas, inclusive o Plano Safra, que todo ano é essa lenga-lenga. Ah, tem tanto, não tem tanto. Então, já que é boa essa medida, olha, para o Plano Safra nós temos 500 alguma coisa, entendeu? Todo ano nós vamos ter 500 alguma coisa. Se for para mais, a gente faz a mudança. Se for para menos, a gente faz a mudança com uma margem de acerto. Se acertou, depois você me passa os números da Mega Sena, porque... Você está com a bola de cristal na mão. Você leu o meu pensamento aqui. Todo mundo aqui viu a expressão que eu fiz na hora que você falou do Plano Safra. O Sumar agora virou bidu, adivinho, né? Tá lendo os meus pensamentos. E você viu ali na gôndola do supermercado, a manteiga, R$15,99, R$19, aquela lá é uma marca famosa. Mas pode comprar uma outra marca mais simplesinha, que não tem marca tão famosa, que você vai pagar também 13, 14... Entende? O tomate a 12 o quilo. E por aí vai. Tchau, Silmar. Até amanhã. Tchau, também. Boa tarde. Até amanhã.